Show! Todo mundo visualizando aí meus slides? Então, a partir de agora, nós vamos dar início a aprofundando nossas habilidades. E hoje, no dia 1, vamos falar sobre os 3 primeiros passos que são extremamente importantes. Lembrando, pessoal, que esses 3 primeiros passos, eles são passivos, ou seja, não existe uma ação voltada para o seu prospecto, para a pessoa que você quer colocar nesse negócio. É você com você mesmo. Esses passos, eles acontecem no horário vermelho. Hoje eu quero que vocês tenham um pouco de visão sobre esses horários. Existem 2 tipos de horário dentro do nosso dia. Os horários vermelhos, que são aqueles onde nós não podemos falar com ninguém, porque ou é muito cedo ou é muito tarde. E os horários verdes, que são os horários comerciais. Então, pensa num semáforo. Tá vermelho, você não vai poder pegar o telefone e ligar para ninguém 10 horas da noite. Você não vai poder pegar o telefone e ligar para ninguém às 8 horas da manhã. Então, nesses horários onde você não está fazendo as suas atividades ativas, você vai estar atuando nas suas atividades passivas. E no seu horário comercial, e aí é você quem determina qual é o seu horário comercial, quantas horas você trabalha, mas se vocês fossem me pedir opinião, eu diria que pode ser das 9 da manhã até umas 9h30, no máximo 10 horas da noite, você vai estar sempre falando com o prospecto, falando com o time, em treinamentos, fazendo coisas ativas, ok? Então, esses 3 primeiros passos, você faz eles no seu horário vermelho, no horário onde você não tem comunicação com os outros. E o primeiro passo, como vocês já sabem, é ler, escutar e se conectar. E aí, antes de começar, você tem que se perguntar: você quer ser um profissional nesse negócio ou você quer ser um amador? Você quer entender como funciona marketing de rede na raiz ou você quer brincar de fazer marketing de rede? Então, quando você toma essa decisão, esse primeiro passo ele se torna essencial. Por quê? Porque as leituras diárias elas vão aumentar a nossa bagagem no negócio e as nossas crenças. E aí é muito importante, porque depois mais para frente eu vou explicar para vocês o ciclo do sucesso. E quando você tem uma crença baixa, você para de agir. Se você para de agir, você para de ter resultado. E quando você para de ter resultado, a sua crença cai ainda mais. Então, você tem que estar sempre rodando a roda do sucesso do lado certo, aumentando as suas crenças para aumentar a sua ação, para aumentar seu resultado e assim por diante, tá? Então, leiam sempre. Os áudios, eles servem para transformar o nosso mindset, a nossa mentalidade, ok? E a conexão com o sistema de treinamentos, com os grupos e com os uplines faz com que você se mantenha ativo. Então, essa frase é de praxe no marketing de rede: brasa, longe da fogueira, apaga, ok? Então, se você se desconecta do sistema, automaticamente você vai deixando de fazer. E eu tenho exemplos disso muitos para dar, tá? Às vezes, galera, até nós que já temos uma certa experiência dentro do marketing de rede, eu que estou há 3 anos atuando nessa profissão, quando eu me afasto um pouco do sistema, seja porque eu fui viajar, seja porque... não importa, parece que a energia cai. Então, brasa longe da fogueira apaga. Se você quer ser um profissional desse mercado, você tem que estar o tempo inteiro conectado. Você tem que estar o tempo inteiro no sistema. Por quê? Porque isso vai te dando gás, ok? Thalita, o que eu tenho que ler então? Bom, como a gente já falou no treinamento de fundamentos, esses 3 livros são de cabeceira, ok? Negócio do século XXI, ele vai aumentar a sua crença no modelo de negócio, na indústria do marketing de rede. O GoPro, ele vai te ensinar a fazer o negócio, ou seja, ele vai aumentar a sua crença na empresa, no produto, na sua profissão. Como fazer amigos e influenciar pessoas, ele vai aumentar a sua crença em você, ele vai te dar habilidades para você entrar em contato com o seu prospecto, com o seu consumidor de uma forma muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais calma, ok? E aqui, como eu disse, eu quero dar alguns toques de livros que vocês também podem ler, devem ler, mas aí vai de acordo com a evolução de cada um. Por quê? Porque eu poderia colocar 200 livros aqui, só que você tem que buscar e ir aumentando as suas crenças aos poucos, tá? Lembrem-se, nós temos 4 crenças que precisam ser trabalhadas: empresa, produto, modelo de negócio ou indústria do marketing de rede, e você sempre esteja lendo livros que digam respeito a essas 4 crenças. E falando um pouquinho sobre o PNL, o livro que eu indico é Desperte o Seu Gigante Interior. É um livro de fácil leitura
e que dentro dele ele vai falar várias coisas sobre a PNL, mas de uma forma mais tranquila, não de uma forma tão técnica. Thalita, e o Poder Sem Limites? O Poder Sem Limites é maravilhoso, mas ele é técnico, você já tem que ter alguma noção de PNL para que você entenda tudo que está passando ali, senão você vai achar ele bem complexo e muito provável vai demorar para ler e não vai ter uma leitura produtiva. Você lendo o primeiro Desperte Seu Gigante Interior, depois o Poder Sem Limite acaba ficando mais congruente, ok? Outros livros, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, fantástico. Entre outros tantos que já temos na biblioteca virtual. Escola de Negócios, que também é do Robert Kiyosaki, um livro incrível, que aumenta a nossa crença no modelo de negócio. E assim por diante, tá? Se você quer mais livros, leia esses 3, peça indicação para o seu upline. Com certeza ele vai ter uma lista enorme de livros para te dar. E áudio? Áudio, galera, tem que ser Jim Rohn. Vocês também já viram isso aqui no treinamento de fundamentos, mas Thalita, tem outro áudio? Tem. Existe uma série de áudios que chama Mentalidade, do Paulo Poccar, que são incríveis também. Mas nada supera o Jim Rohn. Então, se você já ouviu o Jim Rohn, busque outro áudio com o seu upline. Se você ainda não ouviu o Jim Rohn, ouça Jim Rohn. E qual o áudio dele? Porque a hora que você joga Jim Rohn no YouTube, aparece um monte. Como iniciar seu negócio no marketing de rede. É essa palestra que vocês têm que ouvir, tá? Tem mais ou menos 1h30. Se você é novo, siga o mestre, ok? Siga o mestre, profissionalize, ouça Jim Rohn. Isso aqui vai abrir a cabeça de vocês para inúmeras coisas dentro do nosso negócio. Beleza? E depois se conectar. Thalita, com o que eu tenho que me conectar? Com a nossa missão. A missão da empresa. Nós temos que assistir os vídeos do Wayne Nugent. Se você acabou de entrar, o nosso fundador e nosso CEO, que é a mesma pessoa, se chama Wayne Nugent, e ele tem diversos vídeos que também estão na biblioteca. Por que eu criei a World Ventures? Qual que é a missão da World Ventures? Você tem que estar conectado com isso, entendeu? Porque marketing de rede, galera, é afinidade. E claro que todos nós aqui temos afinidade com viajar, é óbvio, nós amamos viajar. Mas de nada adiantaria a gente estar numa empresa que fosse de viagem, mas que não tivesse uma missão tão bonita quanto a nossa. E às vezes você ainda nem sabe qual que é essa missão. Então se conecte com o nosso fundador, com os princípios dele, com a missão dele. Se conecte com o nosso sistema de treinamento. Se conecte nos grupos de Telegram. E principalmente, se mantenha conectado com seus uplines, com seus mentores. É importante, esse negócio é um negócio de relacionamento. Não tente fazer esse negócio sozinho. Você pode até conseguir, mas você vai demorar, você vai sentir várias dores, vários pesares que são totalmente desnecessários. Se conectem com seus patrocinadores, com seus uplines. Escolha mentores. Eles não precisam ser especificamente da sua linha ascendente, mas é importante você se identificou com uma pessoa, manda uma mensagem para ela. Aqui dentro do nosso negócio, nós somos todos muito parceiros. E vocês têm que ter isso como um a mais, que talvez outras empresas não tenham. Aqui, se vocês mandarem uma mensagem para mim, para o Túlio, para a Renatinha, para a Maria Lídia, para qualquer diretor, nós vamos ter o maior prazer em responder e ajudar vocês. Combinado? Legal. Como eu falei, o passo 1 só depende de vocês. O passo 2 também. Então, não dá para eu ficar falando muita coisa do passo 1. Você tem que ler, você tem que se conectar e você tem que ouvir, ok? Então, faça o que tem que ser feito. Depois, nós vamos para o passo 2. Defina o seu porquê. O porquê é algo de extrema importância para o nosso negócio. É aquilo que vai te tirar da cama todos os dias. É aquilo que vai olhar para você e falar, eu tô com preguiça de ligar. Não, você vai ligar, porque você vai chegar onde você definiu, tá? Então, quais são os motivos que te levaram a vislumbrar um futuro aqui na World Ventures? Foi dinheiro? Foi bens materiais? Foi uma liberdade? Pode ser financeira, pode ser geográfica? Defina em detalhes, em cores e fotos. Tá? Isso a gente tem falado sempre. O seu porquê ele pode estar longe do seu alcance, mas não dos seus olhos. Porque a gente tem que ter aqui, ó, na nossa frente. Eu tô no meu computador com o meu porquê na minha frente o tempo inteiro. A hora que me dá aquela baixa de energia, o meu olho enxerga o meu porquê ali na frente e automaticamente eu me renovo. Então faça seu quadro dos sonhos, tenha ele muito perto de você. Tenha ele na sua frente, porque isso vai te motivar todos os dias. Thalita, como é que eu faço um quadro dos sonhos? É muito simples. Esse meu foi feito num papel sulfite, para eu poder enquadrar.
tá? Você pega várias revistas e começa a ver imagens que têm a ver com o seu porquê, seja os bens materiais que você quer, seja as conquistas, seja os reconhecimentos, qualquer imagem que você vislumbre e que você sinta uma conexão com aquilo, recorta e cola, né? Algumas pessoas que já estão faz tempo sabem que o meu quadro dos sonhos do ano passado se realizou inteirinho, inteirinho. Todas as fotos aconteceram e foi algo muito mágico. Por quê? Porque ele está muito perto dos meus olhos, o tempo inteiro ele está nos meus olhos. E aí, automaticamente, falando agora em PNL, o nosso inconsciente começa a trabalhar para que você alcance aquilo que você está vislumbrando. Então, não tem assim só o seu porquê escrito, ele tem que ser visual, tá? Você tem que sentir, você tem que olhar essa imagem e sentir aquela emoção, né? Então, se vocês quiserem ver de novo, não sei se dá para ver por causa do fundo de tela aí deu, né? Ó, esses daqui são todos os meus diretores que eu vou ter até o final do ano. Praia, a Thalita tatuando, a Thalita tatuando. Bom, depois eu mando uma foto no grupo para vocês verem melhor. Mas tudo que tem a ver comigo tá no meu quadro dos sonhos. Então, tire um momento para você fazer isso. Se você é novo, não tem problema. Vai ser coisa de 1 hora, 2 horinhas que você vai se permitir criar o seu futuro em imagem. Faça isso. Galera, vocês não têm ideia do quanto isso modifica internamente a nossa programação. Beleza? Thalita, eu não sei qual que é meu porquê. Uma dica que você pode ter é você ir se perguntando por quê diversas vezes, né? Existe a brincadeira dos 5 porquês, né? Então, muita gente fala assim, por que eu comecei a fazer o World Ventures? Para ganhar dinheiro. Tá, para ganhar dinheiro para quê? Por quê? Para ganhar dinheiro porque eu quero comprar uma casa. Tá, e você vai morar nessa casa e o que mais que você quer? Então, você vai entrando, você vai se aprofundando. Por quê? Porque todos nós temos uma missão aqui. E ela é muito maior do que um bem material, do que o dinheiro. O Wayne fala muito isso, né? O dinheiro no nosso negócio é consequência. Ele é consequência. E a nossa empresa é uma ferramenta que vai nos levar aonde nós queremos chegar. Então, olha que bonito. A gente faz algo que a gente ama de uma forma tranquila, de uma forma leve, para chegar aonde nós queremos chegar. E de uma forma muito bonita, tá? Então, assim, encontre o seu porquê. Se você ainda não tiver ele detalhado, não tem problema. Faça o seu quadro do sonho com as imagens que te aflorarem os olhos ali e conforme você for percorrendo esse caminho, automaticamente esse seu porquê vai ficando cada vez mais claro. Beleza? Definiu o seu porquê, agora é hora de você traçar as suas metas, tá? Então, definir suas metas significa você nortear o seu negócio, o seu business, você saber exatamente o que você tem que fazer, como você tem que fazer, onde você tem que fazer, né? Então, eu sempre falo, tenha metas financeiras, de ranking e de tempo. Por quê? Porque você precisa especificar suas metas. Formule essa estratégia e entre em ação, sempre, porque não adianta nada você fazer uma meta incrível no papel, achar ela linda, falar, nossa, eu fiz um planejamento aqui fantástico, só que você não entra em ação. Então, pessoal, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Onde é que você quer chegar? Pensa nisso, onde é que você quer chegar? E aí, a partir daí, você simplesmente vai começar a trabalhar nessa meta. E essa vai ser a nossa diferença aqui hoje. Esse é o bônus que eu trouxe para vocês. Então agora, como nós estamos em 60 pessoas aqui na sala, uma salva de palmas para os meus promotores. Nós vamos para a parte do bônus. Por que eu quis colocar isso aqui? Primeiro, galera, porque quando a gente fala de meta, deixa eu até interromper aqui o compartilhamento de tela. Quando a gente fala de meta, existem diversas formas de vocês formularem a meta, tá? Existe o jeito smart, existe trocentas formas de você formular a meta. Não é muito nisso que eu quero me pegar, não, tá? Eu quero que vocês entendam como vocês têm que agir além da meta. Por quê? A PNL fala pra gente que o nosso entorno, ele é muito importante. Então, quando você vai formular uma meta, não adianta você simplesmente virar e falar assim, eu vou ser a IMD em 6 meses. Legal, parabéns, é uma meta. Mas ela é possível? É real? Você acha que você vai conseguir chegar nisso? Você sabe o que precisa para chegar nisso? Então, quando você vai trabalhar agora junto comigo a boa formulação de um planejamento, você vai ver que existem muito mais coisas do que simplesmente a sua meta. Beleza? Tá todo mundo comigo? Todo mundo anotando? Então, vamos continuar. Deixa eu tomar uma água, porque eu falo demais, né?
Vamos continuar aqui, então? Bora formular a nossa meta! Bom, galera, então a primeira coisa que nós vamos fazer é... Peraí. Deixa eu tirar você daqui e pôr play. Show! Quando você decide uma meta, você precisa saber o seu estado desejado, ou seja, onde eu estou, para onde eu vou. É como se você pegasse e traçasse um caminhozinho. Então, agora peguem o caderno de vocês, coloquem um pontinho e você vai determinar onde você está. E aí você vai puxar uma linha e você vai determinar para onde você vai. Automaticamente, você fazendo isso, você está começando a desenhar no seu inconsciente que existe um caminho a ser percorrido, ok? Então, a gente está detalhando, desenha mesmo isso e coloca. Se você entrou agora, você vai colocar, eu sou um consultor. Se você é qualificado, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, sênior, diretor, não importa. Onde eu estou, quem eu sou agora. Coloca aí, escreve. E aí você vai traçar a sua meta para onde você quer chegar. O estado desejado não precisa ser o diretor internacional de marketing. Você pode fazer isso por partes, ok? Eu quero saber assim. Por exemplo, se você tem uma meta de ganhar 5 mil reais, coloque diretor de marketing. Se você tem uma meta de ganhar mais de 20 mil reais, coloque diretor regional. Se você tem uma meta de ganhar mais de 50 mil reais, coloque em diretor nacional. Se você tem uma meta de ganhar mais de 100 mil reais, coloque em diretor internacional. Beleza? Daí você vai dizer em termos afirmativos, e agora vocês vão escrever o que você vai fazer. E isso tem que ser iniciado e controlado pelo sujeito, ou seja, você tem que se colocar na frase. Eu vou, tarará, 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 tarará. Ok? Eu vou, tarará, tarará, tarará. Então você diz de uma forma positiva, afirmativa, e isso tem que ser iniciado e controlado pelo sujeito, que no caso é vocês, ou eu. Beleza? E o tamanho tem que ser apropriado. Então, como eu falei, não adianta você colocar IMD direto. Se você quer ser IMD, como é o meu caso, divide. Então, se for grande a sua meta, divide. Não tem problema. Várias pessoas aqui querem ser IMD, mas a gente tem os degraus, certo? Então, você vai dividir. Nessa linha, você vai pôr o próximo ranking que você quer. Show? Entenderam? Então, se você é sênior e você quer ser a IMD, você vai pôr o próximo ranking diretor. Aí, se você é diretor e você quer ser IMD, você vai pôr o próximo ranking diretor de marketing. Se você acabou de entrar, você pode colocar até sênior, que é um caminho que você consegue percorrer em 30 dias. Entende? Se você acabou de entrar, se você é 2 estrelas, 3 estrelas, você pode colocar sênior, você pode colocar diretor. Mas agora, no papel, coloque onde estou, para onde eu vou e ditem aí de forma afirmativa o que vocês vão fazer. Então, por exemplo, eu vou ser diretora de marketing tal, tal, tal. E aí eu posso colocar uma data, eu posso colocar o que eu quiser, sempre de uma forma afirmativa. Beleza? Feito? Show! Depois, a gente vai para os procedimentos de evidência. Então, não adianta nada eu ter uma meta se eu não tiver como verificar se eu estou no caminho certo. Né? Quando a gente pega uma estrada, a gente não tem as placas para dizer se nós estamos perto do nosso destino. As placas são uma evidência de que nós estamos no trajeto certo. Quando você fala de meta, é importante você também ter esse procedimento, tá? Então, primeiro, o processo. Como é que você vai saber se você está indo na direção do objetivo? É um passo. Então, agora eu quero que você escreva. Eu vou saber se eu estou indo na direção do meu objetivo se eu estiver fazendo X cadastros por dia. Depois a gente fala desses números, tá? Eu vou saber que eu estou indo na direção do meu objetivo se a minha equipe estiver fazendo isso. Se eu estiver fazendo isso, coloque. Escreva, deixa vir, gente, deixa vir. Thalita, mas eu acabei de entrar, eu nem sei do que você está falando. Não tem o menor problema. Você coloca uma meta e aí você vai pensar num processo de evidência para você entender se você está no caminho dessa meta. Show? E aí você também tem que ter um processo de evidência do resultado. No caso da Word, são os nomes do ranking, mas ela pode ser em número, ela pode ser em termo, ela pode ser algo que você coloque. Então, vamos dizer que a gente não estivesse traçando metas para a empresa. Vamos dizer que a minha meta fosse ser palestrante internacional. Estou dando um exemplo só para vocês entenderem. Qual que é o procedimento de evidência que eu poderia colocar? Começar a dar palestras regionais, por exemplo. Seria um procedimento de evidência. Então, a hora que eu conseguisse atingir uma palestra com 100 pessoas, com
sei lá, com 200 pessoas, eu entender que eu estou começando a trilhar o meu caminho. E qual que é o resultado? O resultado é um dia fazer uma palestra em várias línguas, com tradução simultânea, para pelo menos 2.000 pessoas. Esse seria o meu resultado final, como se fosse um palestrante. Como aqui a gente está falando de ranking, a gente está falando de Word, né? Vocês podem fazer para outras coisas também isso, se quiser printar a tela, essa formulação funciona para qualquer objetivo, tá? Vocês podem colocar. Então, qual que é o resultado? Quando eu chegar no cargo desejado, X, tá? E qual que é o processo de evidência? Aí a gente vai ter que traçar dentro dos cadastros, dentro de tudo que a gente faz aí. Estão entendendo, galera? Julião, tem muitas perguntas aí, tá tudo certo? Posso continuar? Tá bom. Silêncio absoluto, ninguém falou nada, nem o Túlio, então tá bom, vou continuar. Tá tudo ótimo. Ah, você tá sem a câmera, né? Tá ok. Então tá bom. Bom, próximo. A hora que eu coloquei, que eu já identifiquei quais são os processos de evidência, eu vou para o contexto, tá? Por quê? Porque não adianta eu saber onde eu quero chegar. Eu preciso saber onde, quando e com quem eu quero atingir esses objetivos. E ao mesmo tempo, eu tenho que saber onde, quando e com quem eu não quero atingir esses objetivos. Como assim, Thalita? Assim, porque no meio do caminho pode ter uma pedra e você pode desviar. Então, é muito importante que você tenha clareza em saber o que você quer, mas que você também tenha clareza em saber o que você não quer, tá? Quando você deixa isso tudo muito claro, o processo de evidência ele fica até mais fácil, porque você sabe exatamente o que você não quer. Então, vamos voltar lá na história da palestrante internacional só para vocês entenderem o que eu estou falando. O meu contexto, onde, quando e com quem? Bom, onde? Num ginásio grande, com quem? Quando? No máximo em 5 anos, com quem? Com um público maravilhoso. Tá, isso é o que eu quero. Onde, quando e com quem eu não quero. Onde? Eu não quero numa empresa, eu não quero, tô dando exemplo, tá, gente? Eu não quero com pessoas que não tenham nada a ver com desenvolvimento pessoal, pessoas que estão ali só obrigadas porque o dono da empresa mandou me chamar. E com quem? Eu não quero com esse tipo de gente, entendeu? Eu não quero dentro de uma empresa fechada, por exemplo, eu fui convidada para dar uma palestra internacional na Heineken. Tô dando um exemplo só para vocês entenderem. Então, quando você dedilha exatamente o que você não quer, isso te dá clareza para você também achar o seu caminho, caso tenha uma pedra no meio do caminho. Show? Quando você determinou o contexto, parece que tudo vai se organizando dentro da cabeça. Por que essa boa formulação de planejamento é importante? Porque o seu inconsciente tenha os comandos corretos e saiba exatamente o que, quando e onde ele quer e também o que ele não quer. Então, com isso, é basicamente duas pessoas trabalhando, você e sua mente, o seu consciente e o seu inconsciente. Legal? Daí a gente vai para ecologia. Por quê? Porque muita gente fala que quer ser a IMD, por exemplo, mas não sabe como isso vai afetar a vida da pessoa. A pessoa só pensa no dinheiro, a pessoa só pensa nos 150 mil por mês. Só que não é só isso. Então, de que maneira atingir esse objetivo afetará a sua vida? De forma positiva e de forma negativa, tá? Então, quais são os benefícios de ser um AMD? Reconhecimento internacional, uma grana enorme no bolso, poder viajar, liberdade, não sei o que, e tal, tal, tal. Quais são os pontos negativos? Você não ter muito tempo para você, você ter muitas pessoas para cuidar, você ter que estar sempre presente. Então, isso, eu não sei se é assim, tá? Mas você vai determinando na sua cabeça quais são os pontos positivos e os negativos para que isso te dê substância, para que isso te dê bagagem, contexto ali, para que você saiba se é exatamente isso que você quer. E para que você não se boicote, tá? Isso é muito importante, porque nosso inconsciente, ele quer sempre nos ajudar. E se ele entender que ele tá te tirando de uma zona de conforto para te levar em algum lugar que não é legal, ele começa a te sabotar. Então é importante você já saber como vai te afetar positivamente, como vai te afetar negativamente, para você pôr na balança, deixar o que é positivo subir e aí o negativo acaba ficando em segundo plano, tá? E também o que te impede de atingir esse resultado. Por quê? Porque é importante quando a gente põe uma meta, a gente olhar a nossa volta, olhar o nosso entorno, né? Então, quando a gente fala aqui de ecologia, galera, a gente tem que pensar nas pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que pensar nas pessoas que estão com a gente tem que pensar no movimento que a gente está fazendo e como isso vai interferir, porque a sua vida mudando,
acaba mudando a vida de muitas pessoas. E isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Qual que é o lado ruim? O lado ruim é a doação que você vai ter que dar nesse momento, que pode te tirar o convívio por um determinado tempo. Quando eu falo de ecologia, é muito importante você saber negociar. Quando você coloca o que te impede de atingir esse resultado. Então, por exemplo, todas as mamães, como a Rê contou na história dela, ao mesmo tempo que os nossos filhos são motivos para a gente fazer cada vez mais, eles também são motivos para a gente não fazer, certo? E por quê? Porque quando a gente tem filhos, para eles, naquele momento, é muito importante que nós estejamos juntos deles. Só que se a gente ficar junto deles, a gente deixa de fazer o business. Então, o que é importante aqui? Quando eu entendo que isso vai afetar a vida dos meus filhos de uma forma muito positiva, que quando eu chegar nos cargos que eu alcancei, eles me verem feliz, isso vai ser muito positivo, eles terem orgulho da mãe e tal, tal, tal. Mas eu também sei o lado negativo disso, que eles vão sentir um pouco minha falta, que eu não vou estar tão presente, que eu não vou conseguir ser a professora e mãe que eles querem o tempo inteiro. O que eu, Thalita, faço? E isso eu já faço desde quando eu me formei em PNL. Cada vez que eu me ponho uma meta, eu vou e converso com todas as pessoas que vão ser afetadas por essa decisão. Então, vou dar um exemplo. Quando eu decidi fazer essa campanha dos 120 dias que eu estou fazendo, a minha mãe foi a primeira pessoa que eu conversei. Mãe, é o seguinte, durante 120 dias eu vou estar off, entendeu? Eu vou precisar que às vezes você me socorra, que você fica com as crianças, que você faça isso, que você faça aquilo. Só que depois desses 120 dias eu vou estar nesse lugar, desse jeito, vou poder te ajudar dessa forma, vou poder ter mais tempo com os meninos, entendeu? Então você já dá o ponto positivo, só que você já avisou da sua recusão, da sua, né, do seu momento ali. E aí o que acontece? Essa pessoa não te impede mais de fazer. A mesma coisa eu faço com os meus filhos. Então eu sento com eles e falo, olha, a mamãe vai começar uma outra corrida. Durante 3 meses e pouquinho, a mamãe não vai poder ficar sentada assistindo aula com você, brincando com você. A mamãe vai brincar um pouco menos. Mas depois que a mamãe atingir essa meta, a gente pode sair para viajar, a gente vai ter mais tempo junto. E aí eles falam, tá bom, mamãe. E a hora que você trabalhou a sua ecologia, que tirou, vamos dizer, os possíveis empecilhos para você atingir seu resultado, você se sente mais leve, menos cobrança e com mais foco. Então, essa ecologia é de extrema importância. Se vocês querem, hoje está faltando 110 dias, né, para a nossa meta. Então, se vocês querem ainda participar dessa corrida dos 100 dias, usem essa estratégia de ecologia. Conversem com as pessoas. Se você é casado, converse com o seu marido, com a sua esposa. É importante eles estarem cientes da sua meta. É importante eles compartilharem com vocês essa meta. Entende? Porque aí, se você tiver num sábado, um aniversário de família, no meio do churrasco, só que você tiver que se ausentar daquele churrasco por 1, 2 horas para fazer as APNs do dia, ninguém vai te cobrar. Muito pelo contrário, eles vão sentir orgulho e vão falar, nossa, ele tá numa meta e ele tem que fazer essas APNs, senão ele não bate a meta dele do dia e ele fica enlouquecido. Então deixa ele lá no quarto, ele vai fazer as 2 APNs, daqui a pouco ele tá aqui junto com a gente de novo. Entende como vai ficando mais simples, a comunicação vai ficando melhor? Usem essa ecologia. Sempre que vocês traçarem uma meta, as pessoas que vão ser afetadas têm que ser comunicadas. Show, pessoal? Depois nós vamos para o recurso, né? Então é muito fácil falar, eu quero sair MD. Lindo, todo mundo quer. Tá, mas quais são os recursos internos e externos que são necessários para você atingir esse objetivo? Você dispõe deles? Quais você precisa adquirir? Vocês já pensaram nisso? Então, se você não sabe quais são os recursos que é necessário para você atingir aquela meta, como é que você vai atingir? Não faz sentido, né? Então, é muito importante, quando você está fazendo uma formulação, você entender, ok, quais são os recursos que eu preciso para me tornar o próximo cargo que seja. Bom, por exemplo, o Tulhão é um exemplo disso, e ele está aqui, vocês estão vendo. Quando a gente fez a primeira vez, né, Túlio, esse procedimento com ele, era aumentar a oratória dele, melhorar a oratória dele. O Tulhão era uma pessoa que falava muito pouco, ele era muito tímido. Ele foi fazer curso de teatro, ele foi fazer curso de oratória, e hoje vocês estão vendo o resultado. Então, ele entendeu o recurso que estava faltando nele e foi atrás disso. É importante que você faça a mesma coisa. Por quê? Porque esse é um negócio de desenvolvimento. E muitas vezes, vocês têm muitas coisas aqui de graça, como esses treinamentos, essas coisas, que tá ok. Nossos treinamentos, por exemplo, do Quantum Day, que vem muita informação.
ou o próprio Bootcamp, que tem muita informação. Só que existem recursos externos que você vai ter que buscar. E tá tudo bem, porque você tá atrás da sua meta, tá? Então anota quais são os recursos internos e externos que você tem sobrando e quais estão te faltando, que você precisa buscar. Anota. Começa a pensar sobre eles. Se for questão de conversar com as pessoas, vai ler um livro, vai ouvir um áudio. E aí você vai começar a se inteirar mais do que você tem que buscar para chegar aonde você quer chegar. Beleza? Galera, feito tudo isso, o próximo passo é simples, é o nosso plano de ação. Como eu vou chegar lá? Daí, a gente vai ter que conversar, e aí você pode procurar o seu upline, você pode procurar o seu patrocinador para traçar uma meta. Se vocês querem saber a meta dos 100 dias, eu vou passar aqui para vocês, tá? E aí eu vou falar qual que é o primeiro passo. Então, a meta dos 120 dias, que era, né? Na verdade, não eram 100, eram 4 meses, não 3. Que eu fiz foi pegar uma conta nova, que todo mundo sabe, né? Que eu brinquei com todo mundo que eu fiz, no nome da minha mãe, 0 de um lado, 0 do outro. E aí existe uma estratégia mês a mês para se atingir a diretoria de marketing, ok? Qual que é essa estratégia? No primeiro mês tem que se tornar 3 estrelas. No segundo mês tem que se tornar sênior. No terceiro mês tem que se tornar diretora, para no quarto mês se tornar diretora de marketing, tá? Thalita, como é que eu me torno 3 estrelas em um mês? Cadastrando. Convite, 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 convite. Plano, 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 plano. Cadastro, 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 cadastro. Se você tem o Ignition, você precisa de 6 de um lado e 6 do outro. 12 cadastros, R$ 1.450 em venda de assinatura e você se torna 3 estrelas. Nós estamos falando da meta de um mês. Um mês para você vender R$ 1.500. A gente sabe que tem metas aí absurdas, né? De 30, 40 mil que as pessoas batem em um mês. Aqui você tem que vender R$ 1.500 em assinatura para virar 3 estrelas e começar a ter renda passiva, tá? Mas nos números, vamos para o Jim Rohn. Número, se você precisa de 12 pessoas, 6 de um lado, 6 do outro, com o Ignition, você precisa apresentar 120 planos. 120 planos dividido por 30, quanto que dá aí, Tulião? Deixa eu fazer as contas. 40. 40 planos por mês. Não, por dia. Hã? Peraí, Túlio, não tá errado isso aí. Não, por mês, tá certo? E por dia 3, certo? É isso, galera. É plano, 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 cadastro, 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 cadastro. Tá? Então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, quando você determina um objetivo, é começar. Dentro do nosso negócio, o primeiro passo é começar. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Deixa eu descompartilhar a tela. Ah, não, tem mais uma mensagenzinha. Que eu tenho alguns exemplos aqui que entraram, tem 2, 3 dias e já estão cadastrando. Por quê? Porque estão na meta, entraram e falaram, não, em uma semana eu vou me qualificar. E aí a pessoa não para de fazer convite, apresentação até ela chegar na meta. O importante aqui, quando a gente fala de tempo, não é você colocar assim, ah, eu vou chegar em 4 meses em diretor de marketing. Tá, essa é a sua meta. Mas aqui na cabeça você tem que falar, eu vou fazer até eu conseguir. Eu vou apresentar até eu cadastrar. Eu vou continuar até eu chegar, né? Porque senão, se você determina um tempo curto e aí você não chega, você para. E a intenção não é essa, porque às vezes você não chega em 3 estrelas em um mês, só que você chega em sênior em 2. Qual que é a diferença? Entende? Então, você pode colocar meta 0, meta 1, 3 estrelas, meta 2, sênior, meta 3, diretor, meta 4, diretor de marketing. Você determina de 30 em 30 dias, mas isso pode acontecer em 15 ou em 45, tanto faz, lembra da sua meta final. Certo, pessoal? E aí, só como frase final que eu deixei aqui para vocês, o que você desejar, você está apto a fazer, desde que você se proponha a fazer, né? Você está apto a criar desde que você se proponha a fazer. O que é muito normal dentro do nosso negócio é a gente desejar e continuar desejando. E continuar desejando. Continuar desejando. E ficar só aqui no mental. E ficar aqui só no mental. O nosso negócio é ação. O nosso negócio é mão na massa. O nosso negócio é ligação, amassar a orelha. O nosso negócio é celular, é computador. Então, assim, a hora que você entra em ação, as coisas começam a acontecer. Tá? Importantíssimo
vocês determinarem onde estou, para onde vou e começar. E aí, galera, agora vamos abrir os microfones da galera. Tulhão, deixa eu parar a gravação aqui.